eu compro, estou começando aí, que Bíblia eu compro? Compre NVI. Alguém tem uma NVI, versão NVI aí? Não, a Bíblia orgânica. NVI? NVI. Tá. Para os obreiros que querem uma Bíblia mais prática, compre a Bíblia do ministro, NVI. Ela é pequena, mas ela vai te ensinar a fazer tudo. Cerimônia de casamento, funeral, 15 anos, tudo. Pequenininha. Bíblia do ministro, né? Você quer uma Bíblia mais pegada pro pentecostalismo, você compra a Bíblia Pentecostal. A Bíblia Pentecostal, ela é uma Bíblia grossa. Ela vai falar tudo voltado aos dons do Espírito Santo a partir de Atos 1 e 8. Você quer uma Bíblia mais comparativa, você compra a Bíblia de Genebra. Você quer uma Bíblia para estudar com mais originalidade, com mais raiz da palavra. Você compra a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma Bíblia que contém os livros apócrifos, que são livros que não têm inspiração divina, foram anexados à Bíblia católica, que foi um movimento para dizer que a Bíblia dos cristãos da Revolução de Martim Lutero não era completa. Então, são dicas de Bíblia que eu dou para quem quer começar a ter leituras Bíblia. Por onde eu começo a ler a Bíblia, pastor? Sempre é melhor começar pelo livro de João, não pelas cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª, mas pelo livro, o Evangelho de João. O Novo Testamento ele começa com Mateus, Marcos, Lucas, João. Por que começar pelo livro de João? Porque o livro de João explica desde Gênesis. O livro de João ele dá um panorama de toda a Bíblia, da obra da criação, redenção, salvação em Jesus. João não era tão minucioso para falar. Quando ele dá exemplos de curas e milagres, ele não conta detalhes como no livro de Lucas. Lucas era médico. Naquela época, se você sabia carnear bem um porco, você já era um médico. Então, mas ele era um médico. E Lucas, sendo médico, ele era analítico, crítico. Esse era o seu temperamento. Então, quando você lê o livro de Lucas, você lê um livro com citações mais apuradas. Quando você lê o livro de Mateus, você lê a entrada triunfal, o Rei dos Reis. Ele traz Jesus como rei. Quando você lê o livro de Marcos, Marcos ele é um judaizante, prosélito. Ele é um cidadão que guarda todos os preceitos da lei. Ele rejeita Paulo quando Paulo se converte. Paulo foge dele e volta para Tarsis, porque Marcos foi um que disse que rejeitou ele, o resistiu, dizendo, você não se converteu coisa nenhuma. Então, João, ele interpreta a Bíblia toda. Você lê João, depois Mateus, Marcos, Lucas, pula, vai para Romanos, depois Coríntios. Você lê todo o Novo Testamento, 5 capítulos por dia, 2 meses e meio, você chega em Apocalipse. Apocalipse, você lê ele sem paranoia, porque precisa de interpretação, e é isso que eu estou fazendo aqui hoje, para interpretar. Nós estamos vendo um pouco sobre Apocalipse, e Apocalipse, assim, eu faço exatamente, desde o período do meu nascimento, a lucidez, e hoje, uns 35 anos que eu estudo Apocalipse. E os outros anos? Os outros anos eu só ouvia falar. Eu participei de seminários, fui para a escola, fiz imersão teológica, fiz seminário teológico, me graduei teologicamente, fiz formação, graduação em teologia e estudei uma das cartas que você estuda, uma das matérias é escatologia, doutrina das coisas que hão de vir. Mas eu tive que passar mais tempo pesquisando sobre, no mínimo, 1/4 da Bíblia não se cumpriu ainda. No mínimo 1/4 da Bíblia são palavras proféticas, liberam profecias, irão acontecer. Então, parte do Apocalipse, e eu vou dizer, grande parte do Apocalipse, já se cumpriu até os anos 70 depois de Cristo, com a invasão do general Tito, a grande invasão de Roma, que destrói o templo sagrado. Nós vamos ver hoje aqui
a destruição do sagrado e as 70 semanas de Daniel. Impossível eu traduzir 35 anos de estudo em algumas terças. Por isso, alimente-se do que eu estou passando. E eu vou toda terça tentando tirar alguma dúvida a mais. Porque não tem como ser profundo. Para ser profundo, eu precisaria ir na história dos contos judaicos. Para que você entender que a Bíblia é escrita em cima de contos judaicos. São 316 preceitos da lei, contos judaicos. É o decálogo, as 10 leis de Moisés, que dentre elas existiam contos judaicos. Desses contos judaicos existia, por exemplo, a cultura de contar números por letras. Você não dava um nome para uma criança sem saber a matemática que daria. Jamais poderia fechar 6, porque você estava blasfemando no seu filho. Então, Nero, que incendeia Roma, o nome dele na conta hebraica é 666. A soma dos seus números é 666. Então por aí você entende que se você pegar o Apocalipse e entender na literalidade do texto, você vai dizer assim, nossa, 666 está se manifestando quando? Não, 666 se manifestou em Nero. Agora, de tempo em tempo se levantam 666. Um falso profeta, um anticristo, e nós vamos ver. Então, eu quero muito que você abra seu coração para não ficar angustiado. A angústia das coisas que a gente quer saber. Pastor, quem é o anticristo? Quem é o falso profeta? Quem são as duas testemunhas que vão anunciar e depois eles serão pregados em praça pública? Será que as duas testemunhas serão Elias e Moisés? Nós vamos subir antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, depois da grande tribulação. Existe a tribulação e a grande tribulação. Tribulação e grande tribulação, são 7 anos, mas nós subimos antes, no meio ou depois. Nós participamos dos 1000 anos com Jesus reinando na terra. É 1000 anos literal? Aonde é o chip da besta? É na palma da mão, na testa? O que é? Já existe? O falso profeta já existe? O anticristo já surgiu? Essas perguntas que surgem. Mas Apocalipse é mais que isso. Se você ficar nisso, não entendeu nada do Apocalipse. Isso são os meandros. Isso é detalhes do Apocalipse que você precisa entender. É para que ele foi escrito, não foi para gerar curiosidade. Apocalipse não foi escrito para responder perguntinhas de internet. Quando eu vou estudar, eu não fico pesquisando YouTube, porque eu vejo os apocalípticos de YouTube falando tanta asneira. Meu Deus, de onde esse cara tirou isso? Para entender Apocalipse, você precisa entender raiz de cultura hebraica, para você entender a Bíblia. Por isso que o Espírito Santo, quando você lê a palavra, deve orar antes para o Espírito Santo revelar a palavra. A letra mata, o Espírito vivifica. O que está querendo dizer? Que quando você só lê, pode ser que não entenda, mas se o Espírito Santo te revelar, você entende tudo. Então quando quando vai ler, primeiro você ora, e aí quando você lê, o Espírito Santo revela a palavra. Amém? Então, como que os nossos pais na fé compreenderam tudo? Do jeito deles, sinceramente, e muitas vezes sinceramente equivocados, por uma falta de compreensão da palavra. Mas eles não estavam errados, porque Deus age na inocência, e não na ignorância, mas na inocência. Então, abra seu coração para isso. E hoje eu vou dar mais um passo. É impossível eu responder tudo, a não ser que a gente queira um cultinho palha. E quantos amam a palavra de Deus de verdade? Eu quero que você despreze as curiosidades e entre na palavra comigo essa noite. Amém, pessoal? Então eu vou te motivar a comprar uma Bíblia. Você tem a Bíblia online, não tem? Mas você vai achar o versículo, ele vai sumir. Ele vai para o teu aplicativo. E daqui a pouco vai disparar alguma outra mensagem, porque o seu celular está programado agora para te tirar atenção. E quando eu vou falar, muitas mensagens vai vir. Vai dar até cólica na tua cadelinha. E alguém vai te avisar, para você perder o que eu vou falar. Por isso, além dessa digital que você tem, olha aqui, você precisa.
chegava em casa, meu pai estava assim, ó. Eu estava fazendo, pai, eu amo tanto a Bíblia que eu quero ficar com ela assim. Às vezes eu chegava na igreja e tinha um pregador pregando e o meu pai não estava gostando nada. E ele botava a Bíblia assim. E o pregador, quando olhava, sabia que estava mal a coisa, tinha que encerrar. Bom, acabei. Ele botava a Bíblia assim. Então, se hoje você botar a Bíblia assim, eu paro. Amém, gente? Então, cerca de um quarto da Bíblia tem todo o sentido profético. Então, existem coisas na Bíblia que serão sempre especulações. É muita gente especulando. Já foram anunciadas a vinda de Jesus por muitos anos. A igreja da onde alguém pode ser oriundo, sem nenhuma ofensa, e sabe disso porque na história, a igreja adventista do sétimo dia se desmancha. Quando um dos seus fundadores anuncia a vinda de Jesus e há um excesso de morte coletiva. E como Jesus não veio na data anunciada, necessitou que Ellen White, uma das profetas, voltasse com profecias para reerguer a igreja. E assim outras tantas igrejas que anunciaram a vinda de Jesus em datas precisas. Jesus, quando o Filho de Deus, mas chamado de Filho do Homem, ele não sabia o dia da vinda. Ele disse, eu não sei, e nem os santos anjos, a não ser o Pai que está no céu. É claro que ele está falando de uma condição humana, agora ele é Senhor de todas as coisas. Foi-lhe dado saber tudo, o domínio da terra e do céu. Então é claro que agora o estado é outro, ele está falando do estado que ele vivia. Então quando Paulo fala que algumas coisas que serão discutidas sem proveito, que só causam divisões, Paulo vive falando, para de discutir sobre luas, sobre costumes, sobre feitos, sobre pode ou não pode, come ou não come, sobre sábados, festas, porque isso não tem proveito algum. Então a gente não deve entrar em méritos de discussões teológicas fracas. A essência da vida do Senhor requer preparação. E eu quero falar um pouco antes de entrar sobre as 70 semanas de Daniel e mostrar em que semana nós já estamos, o que isso quer dizer e o quanto é importante você saber disso. Não dá para viver sem saber disso, porque se você vive sem saber em que semana nós estamos agora, você vive de qualquer jeito e pode perder a vinda do Senhor Jesus, e será calamitoso para ti. Então, primeiro nós precisamos entender a preparação. A gente não tem que estar preparado para um ponto de vista. O meu ponto de vista da Bíblia é esse. Eu não tenho que estar preparado para um ponto de vista, eu tenho que estar preparado para toda hora. Do meu ponto de vista, nós não passamos pela grande tribulação. Ok, então significa que 1 Coríntios 15, 53 vai se cumprir antes da última semana. Ok, e nós vamos para o céu? Vamos. Tá bom. Não, eu acho que a vinda de Jesus se dará no fim. Nós vamos passar pela grande tribulação, porque esses que vêm de brancos vestidos, eles são aqueles que não amaram a própria vida e passaram pela grande tribulação. São esses que serão arrebatados, então é depois da grande tribulação. Ok, eu posso te dar a minha visão e é o que eu vou dar, mas você tem que estar preparado para qualquer hora. Jesus pode vir a qualquer hora, e eu queria te alertar para que você estivesse preparado para qualquer hora a vinda do Senhor Jesus. E para que eu pudesse estar preparado, em primeiro lugar eu tenho que ver uma vida de santificação. Abre lá, 1 João capítulo 3, versículo 2 e o 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Vai prestando atenção nos versículos e anotando aí que você vai gostar. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Está falando da vinda de Jesus, onde nós o veremos, e ele diz que ainda não se manifestou o que havemos de ser, ou seja, você não está perto daquilo que vai ser. Só quem conseguiu saber como que vai ser foi Pedro, Tiago e João no monte, onde Jesus levou para o monte da transfiguração, e o seu corpo incandesceu, brilhou como luz e se tornou como ele é. Então é daquela maneira, e ele está dizendo aqui que nós não houve uma manifestação plena daquilo que nós havemos de ser. Está falando que o nosso estado glorioso de aperfeiçoamento. Paulo diz que o corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. É assim que nós seremos. Então ele termina dizendo: quem tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo. Você deve
começar a viver uma vida de purificação dos teus pensamentos, da tua maneira de ser, da tua maneira de falar. Faz assim comigo, tesourinha, por favor, por gentileza. Existem palavras que não cabem mais para mim, pode dizer ou não? Existem palavras que não cabem mais para mim, existem coisas que não cabem mais aos meus olhos. Purificar significa tornar puro o que está imundo. Então as partes ruins de ti, você deve provocar essa limpeza. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 23. Que o meu Deus, 5 e 23. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, e que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Olha isso aqui. Santifique-se inteiramente, corpo, alma e espírito. Bio, vida, alma, pensamento, alma é psique, mente, desejos, sensações e emoções, espírito é ânimo e a parte de Deus que está em ti. Mantenham-se irrepreensíveis. A mensagem principal é manter-se pronto para o dia da vinda do Senhor. Não ande de qualquer jeito. Não viva como se nada tivesse acontecendo, ou como que isso tem a vida toda. Planeje como que você tem a vida toda, mas viva como se Jesus fosse voltar agora. Amém, pessoal? Então, 2 Pedro 3, visto que, agora não, né? 2 Pedro 3, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. É o seu momento de se preparar. E você viveu uma vida sóbria. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao 6. Estão abrindo Bíblia aí, gente? Eu estou percebendo que não. Eu não vou dar mais ensino bíblico aqui, vocês não vê Bíblia? Ah, é porque tem ali? Não? 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Precisa que acenda as luzes, é isso? Mais? Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá. Presta atenção, quando disserem paz e segurança. Depois eu mostro que a grande tribulação, e a tribulação começa com um período de paz e segurança. Então quando você disser paz e segurança, a destruição virá sobre eles, com dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Olha o que ele está dizendo. O dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ele vai vir em qualquer hora. E ele vai chegar no momento onde está tudo bem. E quando está tudo bem, você não busca mais, você não ora, não tem necessidade. Quando está tudo bem. Não é assim que tem pessoas que vêm na igreja só quando as coisas estão mal? Quando está bem, pegou o emprego que queria, sai. Cuida com isso aí. Agora está bem, agora estou bom. E ele vem, e ele diz, cuida, porque ele virá sobre eles como dores que a mulher grávida sente. Ou seja, vai causar dores tremendas. Porque, segundo eu, nunca fiquei grávido, eu não sei. Se tem algum homem aqui que já ficou grávido. Deve ser terrível a dor. Entendeu? Tá? Então, fica sóbrio. 1 Pedro 1 e 13. Lê lá.
Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios. Coloquem toda a esperança na graça que lhes é dada quando Jesus Cristo for revelado. Está falando da vinda de Jesus. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: seja santo porque eu sou. A palavra santo é separado. Eu não faço isso, não é porque a minha igreja não permite. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer o que eu quiser. Posso ou não posso? Sim ou não? Mas eu não faço por quê? Porque eu sou separado. Não é porque eu sou obrigado, é porque eu sou separado. Eu mantenho o meu corpo para o Espírito Santo. Eu mantenho minha mente para o agir do Senhor Jesus. Amém ou não? É isso. Então é o convite. Assim como é santo aquele que te chamou. Por isso Pedro, na primeira carta, no capítulo 4 e versículo 7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Funciona o nosso PowerPoint hoje aí, hein, David? Uau! Tá bom? Uma salva de palmas para a equipe de mídia aí voluntária, viu, gente? Até aqui tudo bem? Eu estou falando de um preparo para a vinda de Jesus. Semana passada eu li 200 versículos sobre a vinda de Jesus. Hoje eu estou falando sobre a preparação e vou entrar daqui a pouco na profecia de Daniel, para você entender as 70 semanas. Tá? Então, além da santificação e da vida sóbria, você deve ter moderação ou amabilidade. Filipenses 4 e 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Todos os apóstolos, todos, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, fala da vinda de Jesus. Qual é a diferença do Antigo para o Novo? Que no Antigo Testamento, eles não sabiam que Jesus voltaria 2 vezes. Eles profetizavam a vinda de Jesus uma vez. Mas Jesus veio, então foi revelado no Novo Testamento que ele voltaria. Porque os anjos disseram para eles no Monte das Oliveiras: assim como vocês viram o Filho do Homem subir sobre as nuvens, ele virá. Então se revela que Jesus voltaria outra vez. Então toda a Bíblia fala do retorno, da volta de Jesus. Por isso eu devo esperar com perseverança. 1 João capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar. Veja, quem está escrevendo isso já é João. Não está falando da vinda de Jesus e Maria. Jesus já estava no céu. Ele está falando quando ele se manifestar. Tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Qual é a vergonha que um cristão pode sentir quando Jesus voltar na sua vinda? Qual a vergonha? O que você acha que você pode estar fazendo e que na vinda de Jesus, diante dele, você sinta vergonha? Eu vou te dar uma dica. Já pensou se quando ele chega, você está falando mal das pessoas? Já pensou se quando ele chega, ele vai cobrar os talentos que te deu e você vai ficar dando desculpinhas e vai dizendo a culpa é do pastor, a culpa foi do meu líder que era muito bruto e eu tive que deixar. Ele não vai falar nada, eu acho que ele não vai falar nada, ele vai dizer assim, e tu vai dizer: que vergonha, que vergonha. Então, ficar atento. Então, a ênfase dos textos é permanecer nele. É uma atitude de perseverança para que na sua vida não fiquemos envergonhados. É para ter paciência nas provações, não te desesperar e ir para as redes sociais falar mal de todo mundo.
Começa pela tua mãe, depois vai para o presidente da república. Sabe, chuta o balde, fala mal de todo mundo porque não teve paciência para perseverar. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 em diante, diz assim, até o 37. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Tenha paciência, pastor, mas não aguenta, mas aguenta, porque Ele não te dá aprovação que você não possa suportar. Então persevera, porque Ele vai recompensar. Por isso Tiago, no capítulo 5, versículo 7, ele diz o quê? Portanto, irmãos, 7 e 8, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Já notou que existe uma consoância, uma música só? Todos estão dizendo: a vinda do Senhor está próxima. Quantos querem viver com o Senhor essa vida próxima? Então persevere no Senhor. A nossa geração não está levando a sério essa mensagem da vinda do Senhor. É uma geração escapista. Ao mesmo tempo que estamos aqui para discipular as nações até que Ele venha, eu estou pronto para a vinda dEle todo instante. Eu tenho dito aqui à equipe, os pastores, nós precisamos, vamos para as escolas, vamos para as ruas, vamos para a mídia, vamos para as artes, vamos para o governo, invista. Eu indico livros, eu vou nas empresas, eu oro pelos empresários, eu motivo as pessoas, crie o seu negócio, venda o seu pão, venda o seu peixe, bora, reine sobre a terra, venha a nós o vosso reino, mas não esqueça que a qualquer momento, Jesus pode voltar para levar a sua igreja, e você vai com Ele. Então você tem que estar preparado para a vinda de Jesus. Então nós temos que desejar que o céu invada a terra, mas não podemos perder o anelo de estar onde o Senhor quer nos levar. Entende isso ou não? Você tem que querer tudo na vida. Deus te colocou na terra. A Bíblia diz que a terra é dos homens e o céu é do Senhor. Então essa terra é nossa, mas agora nós precisamos entender que vai haver um novo céu e uma nova terra. E alguém pergunta: pastor, a terra vai ser aqui ou vai ser no céu? Aí outra questão de Apocalipse que eu posso continuar falando aí, qualquer momento aí. 1 Timóteo 6, você porém, homem de Deus, fuja de tudo, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus. Paulo está dizendo: Timóteo, fica firme até a manifestação do nosso Senhor, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal, habita na luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja honra, glória e poder para sempre. Amém. Essa orientação de Paulo, fique atento, fique firme. Lucas, que eu disse que era médico, mais coração mais apurado, mente mais apurada. Lucas 12, versículo 35 diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Olha que palavra: esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando Ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que Ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Que visão maravilhosa! Nós sentados num grande banquete e Jesus indo nos servir. Eu não sei se você se alegra com isso. Meu Deus! Maravilhosa essa visão que Lucas teve, essa exortação de Lucas. Ele diz assim: mesmo que, continua no versículo, mesmo que, acho que é o 39, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada,
Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Vai consertar teu casamento? Conserta agora. Vai pedir perdão? Pede agora. Se quando tu fores ofertar, te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e vai primeiro ter com teu irmão. Porque se não perdoares as ofensas dos vossos irmãos, o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. E não pense que aquele que o Pai não perdoou vai para o céu. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, libera perdão. Simples. Viu como não tem nada aqui? Uau! Eis que veio um anjo. Não. Perdoa para ter vida eterna. Senão você não vai ter. Tá? Vamos continuar? Então, esse é você se preparar, é a recompensa. O Senhor recompensará o teu trabalho. Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo 12. Eis que eu venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ai. Tiago disse: me mostre a sua fé e eu te mostro as minhas obras. Porque fé sem obras é morta. Então, você vai ser recompensado pelo que fez. Por isso Mateus, capítulo 25 e 19 diz assim: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com ele. Está falando da palavra dos talentos. E o que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5, veja o que ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria, do gozo, recompensa, porque você trabalhou. Olhe para mim, você já tem alguma coisa para fazer? Então faça multiplicar para poder entrar no gozo do Senhor. Faça multiplicar, faça crescer, te empenha, porque você vai ser recompensado por causa disso. O que você recebeu aqui na terra para fazer é a sua missão no mundo. Então vai haver uma cobrança sobre o que você fez com o que recebeu. É tanta gente parada, esperando alguma coisa com você. O que está fazendo agora? Não, agora me aposentei. Aposentou? Não, no céu não tem aposentadoria, você vai viver para sempre. No livro que eu escrevi, segundo Oséias, capítulo 215, eu atribuo que no céu nós teremos uma média de idade de 30 anos, igual à idade que Jesus morreu. Então se prepare os vovô e as vovó, tudo cabelinho ajeitadinho, corpinho legal, vidinha nova, tudo novo, tudo novinho. Então é hora de você pôr a mão no arado e começar a trabalhar. Lucas 19 conta que um senhor saiu e deu dinheiro, mas quando ele voltou, ele cobrou o que havia sido feito com o dinheiro. Deus, é tudo assim. Jesus veio, deu dons aos homens pelo Espírito Santo. Agora ele volta e ele vai cobrar. Diga para quem está do teu lado, sem respingar Covid, diga: o Senhor vai te cobrar. Pode dizer. E se a pessoa ficar brava, complete a frase vírgula coió. Diga comigo: não tem escapatória. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas e quer sejam más. Não vais escapar. Diga comigo: ai. Então quem vive com a consciência da vinda do Senhor Jesus vai ficar mais inclinado ao serviço com excelência. Quando você crê que Ele vai voltar, tudo o que você faz é mais excelente. Não tem meia boca. Amém, pessoal? Você faz para valer, porque você está pronto para a vinda de Jesus. Filipenses capítulo 3, e no versículo 20 e 21 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder
que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhante ao seu corpo glorioso. Porque os livros, segundo Oséias capítulo 230, diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. E quando João vê no céu, ele vê semelhante a um filho do homem, porque Jesus teve corpo glorificado em alguma fase da sua vida na terra, e nós teremos o corpo glorioso como o dele. Exemplo, quando ele ressuscita, Maria não o reconhece. Os discípulos que estavam no caminho de Emaús, indo para uma cidade, ele caminha com eles e eles não o reconhecem. Eles só o reconhecem quando ele entra na casa e parte o pão. A maneira de partir o pão identifica Jesus. Tomé não o reconheceu. Jesus estava em corpo glorificado. Tomé não o reconheceu, e aí Jesus então apresentou o furo no seu lado e nas suas mãos. Jesus entrou numa reunião sem bater na porta, porque ele estava com o corpo glorificado. Paulo disse que nós seremos semelhantes aos anjos. Hoje nós estamos, segundo o escritor aos Hebreus, um pouco menor do que os anjos. E a Bíblia diz santos anjos. Depois nós seremos como os anjos. Amém, pessoal? Tá bom. Então, nós temos que manter esse equilíbrio. Nem viver somente esperando Jesus e nem morrer focado na terra. Não viver na terra dizendo assim com muita alegria, muito orgulhoso: eu aqui não tenho casa, vivo pagando aluguel, mas no céu eu terei uma, se eu permanecer fiel. É muito lindo o cântico, mas é desesperador. Você tem a vida toda para correr atrás dos teus sonhos, e você ter sua casa, suas coisas, ter sua dignidade, e aí por fim a vida eterna com o Senhor. Ele disse: eu vou vos preparar lugar. Amém, gente? Então tem lugares celestiais, como a Bíblia diz, mansões celestiais para você. Então, por isso Paulo diz em Romanos 8,18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos está revelada. Quantos aqui passaram por muitas crises em 2020, que foi um ano massacrante para muita gente, não é? Desemprego, angústia, um monte de coisa, né? Pois os sofrimentos da era presente não se comparam com a glória que está por vir. Deus tem muita coisa maravilhosa nos esperando. 1 Pedro 4,13: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, está falando da sua vinda, vocês exultem com grande alegria. Então Paulo está falando de que assim como nós sofremos aqui, nós vamos ser participantes da glória dele. Bom, eu falei de preparação, agora não tem como falar de Apocalipse, ler o livro de Apocalipse, sem primeiro ir para Daniel. Você precisa passar por Daniel para entender as 70 semanas de Daniel, que é o começo do Apocalipse. Mateus, capítulo 24 e versículo 3. Como eu disse, eu preciso de um seminário de 15 dias aqui. Quem topa fazer um intensivão sexta, sábado e domingo para nós fazermos tudo? Pouca gente. Não me motivei. Mateus 24:3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24:15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, entre parênteses, quem lê, entenda. Olha Jesus explicando como que vai ser o fim das coisas, usando a referência da profecia de Daniel. Então Jesus, para explicar a sua vinda, ele usa um profeta. Então ele fala de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 21 ao 24. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento.
Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Quantos aqui querem ser muito amados, chamados por muito amados no céu? Já imaginou a grandeza disso? Gabriel chegar e dizer, você é muito amado. Meu Deus. Alguém, será que ele chamaria de muito atribulado? Não, aqui não. Daniel agora vim para dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que ele trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 2 pontos. Qual é a mensagem para entender a visão? Daqui Jesus se referiu na resposta da sua vinda. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Começou a apertar aqui, né? Olha que jogo de palavras. Porque se você não entender agora essa matemática, se perde aqui. E você não consegue entender mais nada no Apocalipse se não compreender esse jogo aqui. 70 semanas são decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Para que essas 70 semanas? O tempo necessário para acabar com restaurar e construir Jerusalém, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar culpas, fazer justiça eterna, cumprir visão e profecia e ungir o Santíssimo. Então, aqui está falando de toda a obra da redenção. Ele está falando, precisa 70 semanas. Eu vou te mostrar um pouco de onde começa as 70. Quando começa as 70 semanas, contar as 70 semanas. Qual a data que começa a contar as 70 semanas? Daniel, capítulo 9, versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. E ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Olha as coisas aqui. O versículo anterior, ele já falou das 70 semanas inteiras. Agora, ele fraciona. Ele fala de primeiras 7 semanas, depois ele fala de 62 semanas. E ele diz que ela será reconstruída com muros, ruas em tempos difíceis. Então, a partir da o texto, eu vou explicando o texto. A partir da promulgação do decreto, está falando, a partir de que saiu a ordem. Quando o anjo disse, eu recebi a ordem, enquanto você orou, a ordem veio. Aqui está falando, começou a ação do céu para a restauração de todas as coisas. Então ele fala 7 semanas, 62 semanas. Quem é bom de matemática, conta para mim. 7 semanas mais 62, quanto dá? 69, 69 semanas. 7 semanas mais 62, são 69 semanas. Quantas faltou? 1 semana, para dar 70. Entenda que o período está dividido em 3 etapas. Primeiro de 7 semanas, depois 62 semanas, depois mais 1 semana, para poder dar as 70 semanas. Então, até a vinda de Jesus, que é para a última 7ª semana, a última semana das 70 semanas. Por isso Daniel, no capítulo 9, o 26, diz assim, depois das 62 semanas, essas 62 semanas, elas vêm depois das primeiras 7 semanas. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Olha aqui, agora eu vou explicar. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade, o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. O fim virá como uma inundação, guerras contínuas, ou continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está
decretada. Vamos explicar. Na última semana, o príncipe que há de vir fará uma aliança com muitos. E aí está falando da última semana. Agora, para explicar as 7 semanas, no hebraico, por isso que precisa entender a raiz. No hebraico, quando fala de semanas, principalmente 70 semanas, é igual a 7, ou seja, 70 setes. Quando fala 70 semanas, não fala 70 semanas, fala 70 setes. A nossa contagem de anos, tanto o ano bissexto, de 4 em 4 anos, você vai ver que nós temos 365 dias, sim ou não? No calendário judaico são 360 dias. E nunca 365 dias. Tá? Então, a forma de contar é 70 setes. Então são 70 vezes 7. 70 vezes 7? 490. A contagem é 490 anos determinados para acontecer tudo. Essa é a contagem judaica para as 70 semanas de Daniel, porque são 70 setes. 70 vezes 7. Eu entendo que algumas pessoas agora já se perderam, porque nós temos uma habilidade imensa de não prestar atenção nas coisas. Mas até aqui tudo bem? Mais ou menos? Tá. Então, na primeira 7 semanas, que são exatamente 49 anos, as primeiras 7 semanas, a partir da contagem das 7 semanas de Daniel, quando começam as 70 semanas, ou os 490 anos, depois da saída do povo do cativeiro babilônico. Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico, e Deus os manda de volta para a sua terra, para reconstruir a terra. A partir desse momento, vem Esdras, que reconstrui as cidades e o templo estava destruído. Ali na construção do templo, depois vem Neemias, e Neemias reconstrui os muros. Ali se passam as primeiras 7 semanas, ou seja, os primeiros 49 anos, dos 490 até a volta de Jesus. Tá? Então, vou dizer de novo, das 70 semanas, ele divide em 3. Primeiras 7, depois 62, depois a última. As primeiras 7 foi quando Jerusalém, o templo, foi reconstruído. As outras 62 semanas, ou seja, 483 anos, o que aconteceu? Aqui então resta toda a restauração, a partir desses 483 anos, muita coisa aconteceu até a vinda de Jesus. Os muros são restaurados, Jerusalém é restaurado, então começa uma restauração completa dessa ordem cronológica das coisas, e passam essas outras 62 semanas que culminam com a vinda de Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém e olha para a cidade abandonada de Jerusalém, ele diz: eu quis abrigar-vos como a galinha abriga seus filhotes, eu vejo vocês como terra desolada. Ali na morte de Jesus, termina as outras 62 semanas. As 7 primeiras, reconstrução do templo. As outras 62, toda a história dos juízes, reis, apóstolos, profetas, patriarcas. E aí vem a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, Daniel, capítulo 9, versículo 27. Com muitos ele fará, ele está falando do novo governante, uma aliança que durará uma semana. Agora eu estou falando da última. No meio da semana ele dará um fim ao sacrifício. Está falando que dessas 7 semanas, ou dessa 7ª semana, que é os 7 anos da grande tribulação, o meio dela será uma aliança de paz. A outra metade começa a grande tribulação e o terror. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e oferta. Ou seja, nos 3 primeiros anos ele começa com acordo de paz. Todo Israel se prostra diante dele. Depois eu mostro por quê. Adoram ele, porque Israel ainda não crê que Jesus é o Senhor. Israel está esperando um Cristo. Para ele, Jesus não é o Cristo. Então, nesses 7 anos, eles se prostram diante de um Cristo que traz paz. Mas ele muda e acaba com... Ele
proíbe a adoração ao Senhor. E aí começa a grande tribulação na segunda fase disso. Para voltar um pouco, as 69 semanas culminam então com a entrada de Jesus montado num burrico em Jerusalém e a morte de Jesus. No versículo 26 diz assim: o ungido será morto e não haverá lugar para ele. Quando Jesus entra com o burrico, a partir dali começa então o fim das 62 semanas, 7 mais 62, 69 semanas. Então, muita gente olha para as 70 semanas e acha que é simbólico, porque não entende. Mas faça as contas e você vai ver que é literal. Nas 7 primeiras semanas o templo foi reconstruído. Mais 62 semanas o ungido foi morto, que dá exatamente com a morte de Jesus. Quando o profeta Daniel diz: o ungido será morto e não se achará lugar para ele, está falando da morte de Jesus. E ali terminam as 69 semanas. Então uma das semanas para completar as 7 foi jogada para o fim. Quando Jesus morre, isso é um acordo de pensamento global, de que aqui dá um intervalo de tempo, e as últimas 7 semanas, que são 7 anos, foram jogadas para o fim. Houve um espaço de tempo, foi jogado para frente. Então começa nesse período da última 7 semanas, começa a grande tribulação, que tem 7 anos. Apocalipse, capítulo 12, e versículo 6 diz assim: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1260 dias. 1260 dias, dividido por 360, que é o calendário judaico. Não tem 365, tem 360 dias. Dá quanto aí? Conta para mim. Eu preciso de alguém com calculadora. 1260 dias, dividido por 360. 3,5. 3 anos e meio. É a divisão da grande tribulação. Ela dá, em Apocalipse 12, 6, está falando de uma mulher que fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Está falando de um período de paz. Então a perturbação seria jogada para um deserto, e ela seria sustentada lá e não perturbaria durante 1260 dias, dividido por 360, dá exatamente 3 anos e meio. Apocalipse 13, versículo 5. A besta foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Divida para mim, calculadora. 42 dividido por 12. 3,5. A segunda metade da grande tribulação. Aí você vê a manifestação da besta, do falso profeta e a grande perseguição. Nessa fase, as pessoas vão querer tirar a vida e não vão poder. Vão procurar um lugar para se matar, mas a morte não os achará. Vai ser arrochada a coisa. Quem quer ficar para essa parte aí? Quem prefere subir antes com o Senhor? Você vai ter que se preparar para isso. Nós estamos na última semana. Então, por isso, a última trombeta já está soando. Quando vocês ouvirem falar de guerras, tremores de terra, fome, perseguição, então não é o fim, é o início das dores. Está falando de uma mulher que está para dar à luz a um filho. Jesus, quando veio, nasceu de uma mulher. Olha a metáfora. É o princípio das dores. Nós estamos vivendo o período mais crítico da humanidade. É só a primeira peste da nossa geração. Está havendo a mutação de vírus, desequilíbrio completo da natureza, guerra e inversão de valores,
você se sente envergonhado diante de algumas pessoas, ou pelo menos eles querem fazer com que você se sinta envergonhado de dizer que você é casado e fiel, de que você é um heterossexual, você se sentir envergonhado de dizer que você serve a Jesus. O evangelho está sendo espalhado em todo o mundo. Mais de 2.000 pessoas morreram agora, só nesse mês, decapitadas para negarem o evangelho. É uma perseguição moral contra a igreja. Voltamos a ser perseguidos moralmente. Agora, essa grande tribulação que é dividida em duas metades, eu não posso detalhar tudo, eu disse que eu preciso de muito, porque eu já vi algumas mentes embaralhando aqui. Tem pessoas até que foram embora, um começou a vomitar, quando eu comecei a somar. Eu não posso contar tudo, mas existe uma semana para o fim das coisas. Nós estamos na última semana, filhinhos, já é a última hora. As 69 semanas acabaram. Houve um interlúdio, um espaço de tempo. E o princípio das dores começou. A mulher, quando começa as dores, não pode passar os seus dias, senão uma criança morre. Jesus está vindo nas dores. Então, na morte de Jesus, as semanas passam a ser contadas para que algumas coisas aconteçam. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, está falando da vinda de Jesus. Antes daquele, pastor, e se ele vem antes da grande tribulação? Então vou dizer algo mais extraordinário para você. Jesus está mais perto de chegar do que você imagina. Pastor, mas meus avós diziam isso. Sim, e eu continuo dizendo, porque um dos sinais de que Jesus vai voltar é quando você diz que ele não vai voltar, e eu não estou nessa. Eu estou dizendo que ele vai voltar, então te prepara hoje, te arrepende hoje, muda agora. Olha aqui, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes, eu preciso de horário. Antes daquele dia virá apostasia. Então, apostasia é pessoas que negam a fé. Quantos conhecem gente que abandonou a igreja, abandonou tudo? Tá. Existem mais pessoas desigrejadas do que gente dentro da igreja agora. Você sabia ou não? O Alanderson deve conhecer um rapaz lá no college, na escola que você fez, que andou 1 ano de pé no chão, fazendo um voto. Quando terminou o voto, ele largou e virou ateu. E foi para uma das melhores escolas do Brasil, aprender o que o Alanderson aprendeu. Nos últimos dias, haverá, antes daquele dia, gente, pastor, eu não acredito na volta literal de Jesus, então, você não leu, foi nada de Bíblia. Antes daquele dia, está falando da vinda de Jesus, virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando de quem? De quem que vai ser revelado? O anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Eu preciso continuar, não posso ficar excluindo tudo, mas vamos lá, mais 5 minutinhos. Daniel 9:26. Eu nem entrei em Apocalipse, eu estou fazendo o prelúdio. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar serão destruídos pelo povo do governante que virá. Depois da morte de Jesus, no ano 70, o general Tito, eu já falei para vocês, entra em Roma. Eusébio de Cesareia estava lá vivendo, contemporâneo. Ele foi um dos presos, mas por ele ser erudito, escritor e pesquisador, ele foi salvo. Da janela do seu aposento, ele enxerga o maior morticínio da face da terra. Ele chega a relatar: não haviam mais árvores para tantas cruzes.
Ele disse: do lugar onde eu estava, eu somei cerca de 7 quilômetros de cruzes e de cristãos pendurados. Se não fosse abreviado aquele tempo, não sobraria um judeu. Foi o período da primeira grande tribulação, onde o povo foi todo jogado nos tribunais, e foi terrível. Então, no Antigo Testamento, as profecias falavam de uma vinda, eles não viam, eu disse no início, Jesus voltando novamente, mas só depois da primeira vinda de Jesus, é que se entendeu o restante das profecias, que ele viria novamente buscar a igreja. Atos 1:11, o anjo disse: do mesmo modo que o viste subir, virá. Então ele está dizendo, ele foi e vocês viram. A Bíblia diz que eles estavam no Monte das Oliveiras, e Jesus volta no Monte das Oliveiras. E quando ele volta no Monte das Oliveiras? Quando ele vem buscar a sua igreja. Ele desce no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se parte ao meio. Os judeus vão estar encampados numa batalha terrível, na grande batalha do Armagedon. Og e Magog, que a grande possibilidade de ser Rússia e China, lutam contra Jerusalém para destruí-la. E o Senhor vem e peleja com o seu povo. E os que vencem passam pela abertura desse monte para serem salvos. 144 mil judeus. Isso precisa de mais tempo para estudar. Mas Daniel, no capítulo 9, versículo 27, diz: com muitos ele fará, está falando do novo governante, uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ou seja, quando chegar na metade da grande tribulação, ele acaba com estava tudo bom, Israel podendo adorar, as nações podendo cultuar, ele acaba com a adoração. E lá numa ala do templo, ou seja, do lugar de adoração, ele coloca um sacrilégio terrível até que chegue. Quando é sacrilégio terrível? Porque senta o próprio Satanás nesse trono do Senhor. Então ele está falando de uma aliança que dura uma semana. No meio da semana ele vai dar fim ao sacrifício e oferta, fim da adoração. Daniel 12, versículo 1 ao 3. Naquela ocasião, Miguel, quando isso está acontecendo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome, vou ler de novo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha, para desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem a muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. E deixa eu te dizer, querido, que o Senhor está preparando uma retomada, e Ele vai arrebatar, e o seu nome está escrito no livro da vida. E Jesus, quando venceu a morte, pegou o livro e abriu, ele leu o seu nome lá, e ao vencedor eu darei o direito de ter um novo nome, e ele vai receber uma pedra branca, onde vai ter o nome do seu Deus, e o seu novo nome que só ele saberá, e mais ninguém. Meu Deus do céu, eu estou nessa expectativa enorme. Eu quero saber quantos aqui querem ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, não podemos entender a volta de Jesus sem as 70 semanas de Daniel, literalmente, literal. Na escatologia você precisa entender a escatologia você lê como um cerco de montes. Quando você olha de longe, o pico dos montes parece que eles estão perto, mas quando você se aproxima, eles estão longe. É que foi um efeito de imagem. Você se aproximou, mas eles estão longe, como as montanhas, parece que elas estão muito perto se você olha de longe, mas quando chegou você enxerga um vale. Então quando você chega perto de Apocalipse, você enxerga detalhes que não entendia antes. Mas eu vou traduzir um pouco aqui. Na primeira vinda, Jesus veio estabelecer um reino dentro de nós. Na segunda vinda, que está para acontecer eminentemente, Jesus vem estabelecer um reino através de nós e por meio de nós, e junto com todos nós reinaremos com o Senhor sobre toda a terra. Meu Deus, isso é glorioso. Nós reinaremos. Então essa transição
da 69ª semana para as 70 semanas é chamada de profecia de pico. Profecia de pico porque é a subida de uma montanha quando você chega no pico da montanha. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu pesquisei um pouco. Eu passo o dia fazendo isso. Entre as tarefas da igreja, atendimento dos irmãos, eu fui olhar meus stories no Instagram. Antigamente eu só tinha no WhatsApp. Agora eu recebo lá nas mensagens do Instagram. Agora eu não sei para que lado eu vou. Agora é mensagem pelo Facebook, pelo Instagram. Agora eles querem me colocar o Powerhouse, não sei o que, House Club. Agora eu não sei para que lado eu olho. Se você me manda uma mensagem por algum lugar desse, quebra meu galho, manda pelo WhatsApp. Manda para a secretária da igreja, faz alguma coisa para eu te ajudar, senão eu não vou conseguir ler tudo, tá? Mas no meio de todos os atendimentos, todas as viagens que eu faço, o treinamento que eu faço, eu pesquiso sobre os antigos, o que os antigos diziam. Jerônimo, conterrâneo das épocas de Pedro, de Barnabé, Eusébio de Cesareia, conterrâneo da época de João e Marcos, Epáfras, Epicondas, escritores da antiguidade, todos mediam esses tempos a partir das semanas, contando exatamente da invasão de Tito, do morticínio dos judeus, da morte de Jesus, da reconstrução do templo por Neemias e Esdras. Ao contrário, estão fazendo ao contrário. Primeiro reconstruiu o templo e assim vai. Depois Jesus morre, depois Tito invade, fecham as 69 semanas, dá um espaço de tempo. Começa o princípio das dores, terremotos, aquecimento global, pestes, fome, pestilência. Mas ainda não é o fim, é o início. Início do que, senhores? Da última semana. Nós estamos exatamente no contagem regressiva da última semana. São 49 anos. Quando, pois, a figueira voltar a dar frutos, está falando de Israel, que foi exilada e não tinha nação, mas cerca de 50 anos atrás, ela volta a ser estado e nação. Já passou um ano da 7ª contagem. Sabe por que passou um ano? Porque a contagem está errada. Nós estamos no calendário gregoriano. Era para nós estar na era 35 e nós estamos na contagem errada. Então deixa eu lhe dizer que se fosse pela contagem gregoriana, Jesus teria voltado o ano retrasado. Mas como nós estamos 5 anos adiantados, eu estou te dizendo que Jesus está para vir, porque Israel já é nação há mais de 50 anos, e as 7 semanas são 49, e você precisa se preparar agora para a vinda de Jesus. Ah, pastor, e se ele não voltar? Tá bom, eu vou trabalhar e conquistar nessa terra, em todos os lugares, mas quando ele voltar, ele não vai sentir vergonha, ele não vai sentir vergonha. Na última semana vai haver a manifestação do anticristo. João, no capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em meu nome, vocês o aceitarão. Israel vai aceitar esse homem que vem em nome de Messias, vai chamá-lo de Mexia e vai adorá-lo. Porque para Israel Jesus não veio. Então virá um Messias com grandes sinais, Israel o adorará. Nessa última semana será a grande tribulação, que é dividida em 2 partes: a vinda de Cristo e a consumação de todos. Talvez você não entendeu nada que eu falei, mas eu vim aqui para te dizer: fica pronto. Não precisa entender muito. É só você colocar o seu coração diante do Senhor e dizer: eu quero estar com Cristo. Eu quero, Senhor. Eu quero morar contigo. Eu vou ter tempo para falar sobre o meu ponto de vista teológico sobre o novo céu e nova terra, sobre se o novo céu será lá ou aqui.
te mostrar teologicamente como eu penso. Vai ser lá ou vai ser aqui? Eu tenho certeza da minha resposta, mas eu prefiro ter certeza da minha salvação. Porque se lá ou aqui, eu quero estar nessa jogada. Eu vou estar nessa jornada. Levanta sua mãozinha e diga: a hora vem, Senhor Jesus.